Falei sobre o primeiro ano de vida e um pedaço do segundo ano de vida, talvez até do segundo ano de vida inteiro, que é quando a criança adquire a capacidade de controlar aquilo que ela faz, que ela não tinha antes, né? Então, a partir desse desenvolvimento que é da cabeça para os pés, né, do centro para as extremidades, e agora posso dizer do concreto para o abstrato, tá? Primeiro a criança reconhece duas maçãs, depois ela vai reconhecer o número 2, mas isso bem lá na frente, não agora, que ela vai lidar com aquilo que é concreto. Então, a maturação é um processo biológico, não é? Vai acontecer se a criança estiver nutrida. Se ela estiver subnutrida ou desnutrida, esse processo não vai acontecer do mesmo jeito. E na medida, então, na criança saudável, que é nutrida, que ela vive num ambiente familiar ou, sei lá, um institucional, mas existe harmonia, né? Paz e condições adequadas, o que nós vamos ver? É que essa maturação neuronal ou neural, melhor dizendo, começa a chegar mais ou menos no abdômen dela. E a criança, seja menino ou seja menina, começa a experimentar certas sensações que ela não tinha percebido antes, ou nem aconteciam. Estou falando do sistema nervoso sensorial, não do sistema nervoso motor, esse que me faz fazer assim porque eu decido fazer assim, né? Como se brincava assim com essa coisa assim. Então, é por vontade, né? Tem um controle motor. Mas tem eu sei, por exemplo, se eu fechar os olhos, você também, que o que eu estou fazendo? Eu sei porque eu tenho a percepção sensorial. E a criança, então, fazendo essa analogia, ela começa a perceber no baixo ventre certos estímulos, certas sensações que ela não percebia até então, sabe? Isso acontece nos 2 anos e meio, 3 anos e meio, não há uma métrica real, né? Que vai dizer, agora, não, agora vai começar. Não, cada pessoa tem um processo absolutamente único. O que acontece ali? Acontece que agora o menininho começa a perceber que ele tem certas ereções e que ele não percebia direito aquilo. E ele começa a se manipular. A menina também. A menina não vai ter ereção, é verdade, mas ela vai ter percepções da região do baixo ventre. Chama-se região pudenda, que se você quiser dar uma olhada no Google, acho que ajuda, né? A inervação pudenda. E essa inervação vai passando por um processo de maturação. Se quiserem ver, chama-se mielinização da via neural. Então, o que acontece? A criança começa a mexer no meio das perninhas delas, tá? Isto é natural, qualquer criança passa por isso, uma criança normal, quero dizer, né? Então, criança que está saudável faz isso. E não há nenhum problema nisso. Tá fazendo coisas feias. Coitada da criança, quem está dizendo isso são os adultos. Por preconceito, por vergonha, por princípios morais, religiosos, etc. E acabam muitas vezes punindo a criança. Tira a mão daí, é feio, é sujo, vai lá lavar, esse tipo de coisa. Então, nós temos que nos lembrar que nós somos seres biopsicossociais, né? Bio, a criança está lá biologicamente. Psico, que ela está adquirindo a capacidade, então, cognitiva sobre o seu corpo. E, inclusive, sensorial, ela identifica aquilo e de onde vem. Quando ela estava lá no berço e ela estava com cólicas, por exemplo, ela não sabia de onde vinham as dores, que ela não tinha a representação do corpo ainda, lá nos 5 meses de idade, 6 meses de idade. 6 meses acho que já tem, mas 4 meses de idade, vamos dizer. Essa aqui não, essa criança está com mais de 3 anos, 4 anos e pouco. Então, essa criança aqui, sobre a qual estou dizendo, ela começa a se estimular. Isto é, os adultos chamam de masturbar, né? As crianças começam a se masturbar. O que não é verdade, porque a criança ela está percebendo a inervação sensorial começando a funcionar e quando ela se mexe, ela vai andar no triciclo dela, se ela tem, ou ela vai correr, ou ela vai sentar sobre alguma poltrona, que nem ela começa aqui, e estimula o baixo ventre. E ela tem percepções sensoriais que são prazerosas.
né? Então, vejam, já começa lá na infância, não que a criança seja erotizada no sentido dos adultos, mas ela tem prazer, já começa lá na infância, uma certa localização da genitalização que vai acontecer mais tardiamente, isto é, já na puberdade e na adolescência, tá bem? Então essa criança vai ter esse desenvolvimento neuronal e neural. E se ninguém der bola, daqui a pouco aquilo passa. Naturalmente, se ninguém fizer escândalo com aquilo, se ninguém botar uma moldura naquela coisa, oh, que horror, né? A criança vai parar, porque ela passa a ser coisa corriqueira, não é? Então, o que se deve evitar, talvez, tendo em conta, às vezes, um ambiente social adverso, né? A vovó está presente, por exemplo, ou a tia, para não sei o quê, ou sei lá, pessoas outras que são intolerantes, ou até desconhecedoras disso, que elas comecem a dizer, não, Deus do céu, que horror, quer dizer, começa a dar todo um ar depreciativo para essa fase natural da vida, e a criança começa a ter problema. O que acontece? Ela vai fazer escondido, não é? Porque a pessoa não aprende a mentir, porque ela gosta de mentir. A pessoa mente. Um dia eu vou falar sobre o vício da mentira. Ela mente ou se esconde para evitar os dissabores inerentes, compreendem? Então, o que acontece? Esta pessoa que está lá sendo reprimida no seu desenvolvimento natural, isto é, sofrendo repressão sexual, ela talvez vai ter problemas lá na frente. Talvez, não estou dizendo que acho certeza, mas ela vai ter problemas com vergonhas, sentimento de inadequação, achando que o sexo é sujo, achando que há uma imoralidade inerente aos seus próprios genitais, né? Houve época que eu trabalhei há muitos anos com psicoterapia, eu já disse aqui, uma moça, uma senhora, 30 e poucos anos, que ela não se tocava. Assim, ia tomar banho, ela tinha que usar uma esponja dessa largura, assim, para conseguir lavar as partes pudendas, né? Então, higienizar. Banho, né? Então, você vê a que ponto chega a repressão sexual, que acaba depois resultando em problemas mais graves lá na vida de adulto, como algum tipo de disfunção erétil ou algum tipo a gente chama, grosso modo, de disfunção orgásmica, né? Ou orgástica, algumas pessoas dizem. Então, problemas sexuais que são evitáveis se a gente não tivesse tanto preconceito, tanta dificuldade para lidar com as crianças. E o pior é que os adultos que reprimem, eles não estão reprimindo a criança por ela, é por eles. Porque eles ficam angustiados, desconfortáveis, vendo a criança fazer aquilo, que é uma coisa natural da espécie, como nos outros primatas também, tá?